Boa noite a todos. Dando início à sessão ordinária de número 1534, de 23 de novembro de 2021, convido o vereador Lelis França Júnior para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo 39 da Bíblia Sagrada. Fiquemos ao pé para ouvir a palavra. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores presentes, a população que está na casa aí, uma boa noite. Salmo 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me, mesmo assim acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizesse os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabe quem as levarás. Agora, pois, Senhor, o que eu espero? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças o opróbrio dos loucos, emudece, não abro minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Amém. Solicito ao vereador Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, a população aqui no plenário presente e a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pela rádio. Chamada. Aguinaldo Jorge da Silva. Presente. Emerson Ramos de Moraes. Presente. Exelino Alves Cordeiro. Presente. Felipe Gonçalves da Silva. Presente. José Gabriel Ferreira. Presente. Lelis França Júnior. Presente. Lucas Ranelli de França Amaral. Presente. Renan Fundali Martins. Presente. William Daniel Martins. Presente. Verificando-se a existência de número legal de presença, com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Expediente. Coloco a ata número 1533, de 16/11/2021, em discussão. Coloco a ata número 1533 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentados, contrários, em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 179/2021. Indico a mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor D. Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize junto aos órgãos competentes a manutenção da rua do bairro da Chácara Maria Antônia, Jardim Aparecida. Autoria Felipe Gonçalves da Silva. A indicação será oficiada conforme indicado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 39/2021. Requerimento número 39/2021. Requeiro à mesa, ouvido do doutor plenário, observar as formalidades regimentais, conforme a indicação número 43 de 2021, datada no dia 22/4, no qual solicita a manutenção da rua Viela 7, no bairro Vila São João, e as seguintes informações. Tópico 1º, por qual motivo não houve a manutenção da devida rua. Tópico 2º, a previsão para ser feita a manutenção.
Autoria, Felipe Gonçalves da Silva, vereador. Requerimento em discussão, com a palavra o vereador Felipe Gonçalves da Silva. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, a população tem procurado esse vereador aqui e veio cobrando a manutenção dessa rua, né? Aí no dia 22/4 eu fiz a indicação, foi pautada aqui em plenário, mas até o momento não houve a manutenção da devida rua. E em período de chuva, torna muito difícil ali o acesso, né? Tanto para os moradores, como também para o próprio policiamento ali. E também, os moradores têm relatado para mim que quando eles fazem compra no mercado, compram o gás, o carro, a moto não chega até os seus devidos, onde é para chegar, o seu destino. Então, eu estou requerendo essas informações, perguntando para o setor competente aqui, por qual motivo ainda não foi feita a devida manutenção, né? Visto que a gente já foi conversado, a gente vem conversando, e até quando, né, se vai ser feito, ou qual a previsão, né? A gente precisa de uma informação, porque a população vem cobrando, vem perguntando, e a gente está chegando num ponto que não sei nem o que falar para esses moradores que moram nessa rua, né? Que utilizam dessa rua. Sim. Obrigado pela parte. Primeiramente, boa noite a todos os nobres vereadores, membros da mesa. Quero agradecer a presença da população aqui. Agradecer também, desejar uma boa noite a todos que estão assistindo através da sessão online, Facebook, ouvindo através da rádio 7 Barras. Uma boa noite a todos. E, vereador Felipe, Vossa Excelência está solicitando essa manutenção na referida rua aí que Vossa Excelência citou. E pode contar com o meu apoio, vamos estar cobrando junto ao Executivo para que venha trazer melhoria à população sete-barrense. Conto com o meu apoio, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. É somente isso, né? Tipo assim, quanto mais rápido fizer, melhor, né? E a população agradece. Continua o requerimento em discussão. Passamos para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários, em pé. Aprovado por unanimidade. O requerimento será oficiado conforme requerido. Encerrando o expediente, conforme dispõe o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 7 Barras, deixo o uso da tribuna aos vereadores que queiram fazer o uso pelo prazo de 15 minutos com tema livre. Não havendo inscritos, passamos para a ordem do dia. Nobres colegas, antes de colocar alguns projetos em pauta, queria pedir a dispensa da leitura dos artigos, né, só ler a justificativa e os pareceres das comissões, né, ler a ementa, justificativa, e aí eu peço a dispensa porque acho que todos os vereadores já leram, já deram seus pareceres nas comissões, e faço esse requerimento verbal aos nobres colegas para que o plenário decida. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 35/2021 do Poder Executivo Municipal e de seus pareceres. Boa noite a toda a população que nos assiste aí via Facebook, a todos os colaboradores dessa casa e a todos os colegas vereadores aqui dessa casa. Dispõe sobre a instituição e organização da Escola Durval de Castro e das outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, tratam incluso o projeto de lei de criação da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Durval de Castro, conforme as atas do Conselho Municipal de Educação e do Conselho da Escola, a fim de regularizar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Escola, que atualmente consta como escola estadual
pois na época da municipalização não foi realizada a tal alteração. Para tanto, solicitamos que este projeto de lei seja apreciado e deliberado em caráter de urgência, conforme o artigo 88 da Lei Orgânica do Município, visando assim a deliberação desse projeto no menor prazo possível, para que possamos agilizar o processo licitatório, visando as aquisições do equipamento. Dean Alves Martins, prefeito municipal. Parecer das comissões. As comissões de méritos, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Justiça, Redação Ética e Decoro Parlamentar. Leles França Júnior, presidente. Exelino Alves Cordeiro, relator. Felipe Gonçalves da Silva, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviços Públicos. Felipe Gonçalves da Silva, presidente. José Gabriel Ferreira, relator. William Daniel Martins, membro. Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Aguinaldo Jorge da Silva, presidente. Lucas Aniele de França Amaral, relator. Emerson Ramos de Moraes, membro. Coloco o projeto em discussão. Não havendo escrito, antes de votar, só para explicar à população, esse projeto é para regularizar a questão do nome da escola Durval de Castro, no qual temos um recurso para ser investido na escola. E devido a questões e administrações de antigas direções de escola, né, do programa de dinheiro direto na escola, esse dinheiro ficava e retornava para o governo estadual. E é um dinheiro para investir na manutenção da escola, aquisição para objetos escolares ali, enfim. E é um recurso que, se não usar esse ano, se não ser utilizado, vai voltar para o governo do estado. E dessa forma, está corrigindo um erro lá atrás, alterando esse nome não vou falar, acho que de 2010, que vem e não consegue regularizar, e agora acharam uma forma. Então, nós agradecemos aqui a colaboração dos nobres vereadores para que esse dinheiro seja aplicado para as crianças, para os professores, né, que é na Escola Durval, e até fui cobrado por professores, diretores, dessa questão, para que seja o quanto antes resolvido esse problema que vem se arrastando de longa data, acho que há mais de 10 anos. Então, é isso. Coloco o projeto para votação. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Emerson. Favorável. Como voto, vereador Zelino. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador José Gabriel. Favorável. Como voto, vereador Leles França. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Vereador William, só para ficar registrado o voto. Favorável. 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 Agora ficou melhor, obrigado. É que fica registrado em ata eletrônica. O projeto é aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 4/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal e seus pareceres. Dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão setibarrense e das outras providências. Justificativa. O senhor Gionivaldo Oliveira Santos, nascido em 1957 na cidade Frei Serafim, Estado de Minas Gerais, filho de Penina Lima de Oliveira e Osvaldo de Oliveira Santos. Sendo seu pai era tropeiro e conhecido em toda a região, e ficou sabendo da fama do Vale do Ribeira, terra fértil e muita água. Não teve dúvidas e veio sozinho arriscar a sorte em 1965. Chegando aqui, se apresentou como mineiro, que tinha fama de trabalhador, e baiano não era bem visto por aqui na época. Assim sendo, logo foi trabalhar na fazenda do senhor Dito Paulo, em 1969,
Num sábado de aleluia, Dona Peninha chegou com 3 filhos e aqui permaneceram até hoje. Jonivaldo, que na época tinha 12 anos, sua mãe plantou verduras e ele vendia na cidade. Juntou dinheiro e comprou sua primeira bicicleta aos 14 anos. Foi contratado pelo Banco Bradesco como artífice menor. Com 16 anos passou a contínuo menor, com 17 anos passou para escriturário. Com 18 anos passou caixa executivo e com 21 anos passou para chefe de expediente. Assim sendo, assumiu o cargo de subgerente da agência, permanecendo até aos 30 anos. Bem como a agência bancária na época tinha inúmeros funcionários, sendo o ponto alto da produção de banana no município, fomentando e muito o sistema financeiro bancário, adquirindo a experiência, se desligando do banco, ingressou na IAP, Indústria de Fertilizantes, como supervisor de área, dedicando por 5 anos prestando serviço na área. Aos 22 anos, casou-se com Ana Rosa Santos, na qual teve 3 filhos, 2 meninos, um menino, formalizando uma família exemplar, sempre vinculado à fé religiosa, família atuante na comunidade católica do município. Aos 35 anos, adquiriu uma propriedade rural e tornou-se bananeiro, sendo também que trabalhou na compra e venda de bananas, dando oportunidade a inúmeros munícipes, e trabalhavam na embalagem e transportes de banana. Hoje, já aposentado e criador de bufalinos, cuidando da propriedade rural, além de ser um homem exemplar na conduta de sua vida junto à sua família, sempre exerceu atividades sociais no município, sendo sempre envolvido em inúmeros eventos sociais na cidade, sendo um dos líderes da comunidade de São João Batista, sendo pioneiro na organização da festa São João Batista, padroeira do município, sendo que a mesma e uma das principais festas religiosas da nossa religião, além de ter participação ativa no Terço dos Homens. Renan Fudales Martins, vereador. Parecer das comissões. As comissões de mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro Parlamentar. Leles França Júnior, presidente. Exelino Alves Cordeiro, relator. Felipe Gonçalves da Silva, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Felipe Gonçalves da Silva, presidente. José Gabriel Ferreira, relator. William Daniel Martins, membro. O projeto está em discussão. Sou o autor, quero fazer aqui a defesa. Como foi falado do senhor Jonivaldo de Oliveira Santos, um amigo, acho que amigo de vários, do vereador Aguinaldo aqui, do vereador Seca da Saúde, que é do bairro Dois Irmãos, no qual são vizinhos ali de sítio. Acho que também do vereador Felipe. O que eu tenho para falar do Jonivaldo já foi falado aqui na questão da justificativa. Ele é uma pessoa atuante, né, se criou, veio de fora para, como diz, veio e parou aqui, casou, criou raízes, teve filhos, né, constituiu sua família, no qual é atuante na comunidade católica, sempre ajudando nos trabalhos sociais. Também esquecemos de falar aqui da questão da paz, sempre colaborando. Então, é um senhor que tem um trabalho social e uma história no município e é merecedor desse título de cidadão setibarrense. Então, peço aos nobres vereadores que a colaboração na aprovação desse projeto. Continua o projeto em discussão. Passamos com a palavra ao vereador Zelino. Senhor presidente, nobres vereadores, agradecer às pessoas que nos assistem, às pessoas que estão no plenário, os munícipes, muito obrigado pela presença. Não poderia também deixar de falar do Jonivaldo, companheiro faz parte da nossa família, uma pessoa muito bom, seu Vavá, Dona Penina, são pessoas muito queridas entre nós. Então esse título é válido, é merecedor o Jonivaldo. Então está de parabéns o nobre vereador. Continua em discussão. Passamos para a votação. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Emerson. Favorável. Como voto, vereador Zelino. Favorável. Como voto, vereador Felipe.
Favorável. Como voto, vereador José Gabriel. Favorável. Como voto, vereador Leles. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 3/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão setebarrense e das outras providências. Justificativa. O senhor Dean Alves Martins, filho de Dejanira Alves Martins e Eurides Vieira Martins, ambos constituem patrimônio ainda na cidade de Piedade, São Paulo. Em 1962, passou a residir na cidade de Registro, São Paulo, onde formaram família. Dean, primeiro filho, nasceu em 16 de abril de 1963, na alta elétrica que seus pais possuíam, em frente à rodoviária Regis Bittencourt, conhecida como BR-116. Nesse alta elétrico já teve sua primeira experiência como trabalhador, pois já auxiliava seu pai nos trabalhos. Começou sua formação estudando nas escolas Francisco Manuel e Fábio Barreto. Ainda jovem, foi trabalhador no escritório de contabilidade RIMA, onde permaneceu por 3 anos. Aos 15 anos, foi contratado pela agência Bradesco de Registro, onde permaneceu por 7 anos, até 1986, e saiu como chefe de expediente. Em 1984, casou-se com Jeane Maria Fudale Martins, que teve 2 filhos, e morou na cidade de Registro por 1 ano. E em 1986, mudou-se com a família para o município da Barra do Turvo, mais precisamente para o bairro Paraíso, para administrar a borracharia, mecânica e autoelétrica, adquirida em sociedade com seu pai, sendo que permaneceu por 4 anos. Em 1990, mudou-se para 7 Barras, onde trabalhou no transporte de cargas de bananas. Com caminhão próprio, bem como na cidade de 7 Barras, iniciou seu trabalho na agricultura, firmando um contrato de arrendamento e em uma propriedade no bairro Jaguaruna, onde formou seu primeiro bananal. E em seguida passou a comprar banana e continuou o transporte de fruta, sendo que, se aperfeiçoando no cultivo da fruta, montou uma fábrica de caixas de madeira para embalagem de banana. Assim sendo, a referida fábrica empregou diretamente mais ou menos 100 funcionários, entre embaladores, motoristas e funcionários da fábrica, por 15 anos. Durante a sua vida, sempre realizou trabalho voluntário, entre eles. Foi presidente da Associação de Bananicultores, presidente da Defesa Civil, presidente da Rádio Comunitária, também realizou entrega de brinquedos todos os anos no Natal Feliz, em parceria com o comércio local, empresários, embaladores e amigos, entre eles Kioharo, João Robalo, Nerval, Titica, saudoso, Mário Piraí, saudoso, Dona Quiome, entre outros. No Dia das Crianças, Dean e esse grupo de amigos durante anos serviram bolo para as crianças, sendo o último bolo de 17 metros. Entre 2005 e 2008, atuou na Prefeitura Municipal de 7 Barras como secretário de Saúde, de 2009 a 2010. Atuou como diretor administrativo no Hospital de Apiaí. São Paulo com Saúde, de 2010 a 2014, exerceu a função de diretor administrativo do Hospital São João, Registro. Apamir atualmente exerce a função de prefeito municipal de 7 Barras, sendo mandato de 2017 a 2020, e com reconhecimento da população pelo ótimo trabalho, foi reeleito para 2 mandatos de 2021 a 2024, com a expressiva votação. Entre 2004 e 2007, cursou Faculdade de Administração de Empresas, formado em bacharel em Administração, pós-graduação e Gestão Pública em Saúde, entre 2009 a 2010 na USP, Universidade de São Paulo. Mesmo exercendo várias funções ao longo da sua vida, jamais deixou de atuar na área da agricultura e bananicultura. Renan Fudales Martins, vereador. Parecer das comissões. A Comissão de Mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro Parlamentar. Leles França Júnior, presidente. Ezelino Alves Cordeiro, relator. Felipe Gonçalves da Silva, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviços Públicos. Felipe Gonçalves da Silva, membro.
José Gabriel, relator. William Daniel Martins, membro. Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Aguinaldo Jorge da Silva, presidente. Lucas Aniele de França Amaral. Emerson Ramos de Moraes, membro. Projeto em discussão. Quero aqui fazer a defesa do projeto. Mais uma vez peço apoio dos nobres vereadores. Foi lido mais uma vez uma justificativa como do outro e agora uma justificativa louvável da questão do senhor Dean Martins, no qual ele veio, está há mais de 35 anos na cidade, vem desenvolvendo vários trabalhos sociais na cidade, né, como foi falado aqui tem o nome do nosso vice-prefeito Kioharo, João Robalo, o amigo João Robalo, né, no qual eu tenho prazer de ser vizinho ali, né, do empreendimento dele. O Nerval, o finado Titica, o finado seu Mário Piraí, um grande amigo. A dona Kiome, ex-vereadora aqui, colega, acho que foi colega de Câmara na época com o vereador Zelino, se eu não salvo engano. Entre outros, em qual teve o Dia das Crianças, Natal das Crianças, trabalho com a questão de na área social, ajudou a PAI, a NIPO, Associação NIPO, teve também foi presidente da Rádio Setibás, presidente da Associação Comercial, fundou a Rádio e a Associação Comercial de Setibás, passando ele, o finado Mário Piraí. Enfim, teve diversos trabalhos sociais e veio contribuindo com o município. Então, devido a isso, eu peço apoio aos nobres vereadores para que seja aprovado este projeto de decreto legislativo. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Emerson. Favorável. Como voto, vereador Zelino. Senhor presidente, nobres vereadores, também não poderia deixar de parabenizar o prefeito que vem aí atuando, está trabalhando, nosso município está mudado a cara. Então também, eu acho que ele é merecedor desse título, por isso sou favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador José Gabriel. Favorável. Como voto, vereador Leles. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. E agradeço aos novos vereadores pela aprovação dos dois projetos, tanto do senhor Jonivaldo quanto do Dean, mas falo aqui, dou mais ênfase, não é em questão política. Agradeço, a gente sabe, reconhece o trabalho que foi feito, mas principalmente na questão social e na contribuição do desenvolvimento do município. Obrigado aos nobres vereadores. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 4/2021, objeto do projeto número 36/2021 do Poder Executivo Municipal e seus pareceres. Perdão, só de autoria do Poder Executivo Municipal, que é uma emenda, não tem parecer. Dispõe sobre a criação de plano de dimensão voluntária, PDV, aos servidores aposentados e das outras providências. Artigo 1. Altera a redação caput do artigo 1º do projeto de lei número 036/2021 do Poder Executivo Municipal, supra-referido, que figurar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o plano de demissão voluntária, PDV, aos funcionários aposentados da Prefeitura Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, a qual abrangerá todo o quadro de funcionários, isto dentro das diversas secretarias municipais existentes. Câmara Municipal de Sete Barras, em 19 de novembro de 2021. Renan Fudales Martins, vereador. Justificativa: a presente emenda modificativa tem por objetivo regularizar uma correção na redação do artigo 1º do projeto da lei número 36/2021, de 11 de novembro de 2021. Coloco o projeto em discussão e eu sou o autor da emenda modificativa. Quero aqui explicar qual o motivo dessa emenda, porque, na verdade, houve um equívoco na hora que enviaram o projeto, né? É um projeto que
que ele cria o plano de demissão voluntária aos servidores aposentados e no caso, na ementa, no título do projeto, fala assim. E no artigo 1º, ele fala aos servidores. E aí, conversando, eu vi esse equívoco, conversei com o pessoal da prefeitura, né, o pessoal da área administrativa, no qual eles pensaram em retirar e eu sugeri essa questão de fazer uma emenda modificativa que estava dentro do prazo. Então, vereadores, é só alterando e como vai ficar assim, foi lido, vou ler mais uma vez, que fica criado o plano de demissão voluntária o PDV, aos funcionários aposentados da Prefeitura Municipal de Setibás, do Estado de São Paulo, o qual abrangerá todo o quadro de funcionários, isto dentro das diversas secretarias municipais existentes. Então, é só para a questão dos aposentados. Segundo informações, né, do qual me passaram, haverá um outro projeto que aí vai abranger para todos os servidores. Mas deixar claro também, para que não saia, para que não venha haver distorções na minha fala, que é um pedido de demissão voluntária. Ninguém vai demitir ninguém. É só para os aposentados que ano que vem, salvo engano, o prefeito falou, né, salvo engano não, tenho certeza, ele quer realizar o concurso. Então, abrindo mais espaço para que os novos possam fazer concurso, se inscrever e dando oportunidade para todos. Tá? Peço apoio aos nobres vereadores para aprovação da emenda. Coloco a emenda em discussão. Não havendo escrito, passamos para a votação. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Emerson. Favorável. Como voto, vereador Ezelino. Favorável. Como voto, vereador Felipe Gonçalves. Favorável. Como voto, vereador José Gabriel. Favorável. Como voto, vereador Leles. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Aprovado por unanimidade. Tendo em vista o processo número 30/2021, objeto da comissão processante, número 1/2021, que requer o julgamento de comissão processante para a cassação do mandato do vereador Emerson Ramos de Moraes, solicito ao vereador que deixe o plenário para que possamos realizar a posse do respectivo suplente. Dando continuidade, solicito ao senhor André Rafael de Lara Moraes, respectivamente suplente do vereador Emerson Ramos de Moraes, que adentre ao plenário no recinto destinado aos vereadores para que seja o mesmo empossado. Solicito ao senhor André Rafael de Lara Moraes que proceda a entrega da declaração de bens aos demais documentos pessoais à secretaria desta casa. Estando em ordem toda a documentação necessária para este ato de posse, passamos para o juramento. Eu vou ler no final, Vossa Excelência deverá declarar, assim prometo. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município. Observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelos cidadãos setibarrenses e trabalhar pelo progresso de Setibás e o bem-estar de seu povo. Assim prometo. Na qualidade de presidente da Câmara de Setibás, declaro empossado o vereador André Rafael de Lara Moraes. Solicito ao vereador empossado que ocupe sua cadeira. Solicito à secretaria desta casa que faça constar o nome do vereador empossado no livro de registro de presença da sessão de hoje. Solicito ao relator da comissão processante que faça a leitura do relatório final da comissão processante número 1/2021,
objeto do processo número 30/2021. Considerando que o requerimento... Peraí, vamos ver como está. Boa noite a todos mais uma vez. Relatório final. Referendo ao processo número 30/2021. Comissão processante, número 01/2021. Ao senhor José Gabriel Ferreira, presidente da comissão processante. Senhor presidente, a comissão de processo processante, designada pela portaria número 18, de 10 de março de 2021, para apurar os fatos relacionados ao processo número 1 de 2021, oriundo de denúncia apresentada pelo cidadão Sérgio Ricardo Muniz. Coube a mim apresentar o relatório conclusivo dos trabalhos. Os fatos. Em 26 de janeiro do decorrente ano, foi apresentado através de requerimento devidamente instruído com diversos documentos, folha 2, 594, afirmando em síntese que o vereador Emerson Ramos de Moraes, utilizando-se da função de presidente da Câmara, biênio 2019 a 2020, teria deixado propositalmente de colocar em votação o relatório final do processo administrativo, número 07 de 2020, o qual concluiu pela procedência do pedido formulado para a cassação de mandato deste e de outros 4 vereadores, que, não abastando a sua inércia em colocar em votação, o vereador Emerson desrespeitou a ordem judicial direta para colocar em votação, ainda que determinado a fazê-lo sob pena de ser aplicado multa diária, a qual foi aplicada por sua em decorrência da sua desobediência, que cabia apenas a então somente o então senhor presidente e vereador Emerson colocar em pauta para votação o relatório final da comissão processante, e não por ter utilizado, teria incorrido ainda em tese nos delitos de prevaricação. Artigo 319, corrupção ativa. Artigo 333, e passiva. Artigo 317, e desobediência à decisão judicial, sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359, sem deixar de considerar a improbidade administrativa. Lei 8.429 de 1992. Artigo 11, inciso 1º e 2º. Que por todas essas condutas, o denunciante requereu a abertura desse processo para apuração dos fatos e possível cassação do seu mandato, na forma que determina o Decreto-Lei número 201 de 1967. Submetida à análise do Departamento Jurídico, o requerimento encontra-se apto para ser submetido à votação plenária e na sessão ordinária no dia 9/3/2021. O requerimento foi aprovado pela maioria. Defesa do indiciado. Intimado para apresentar a defesa, o vereador Emerson o fez através do advogado folha 619, 634, alegando em síntese que a matéria preliminar, que o pedido não poderia comportar o acolhimento, porque os fatos são relacionados ao mandato anterior e, por este motivo, o mandato atual não poderia ser cassado. Ainda em preliminar, alegou a falta de interesse do denunciante, pelo fato de ocupar cargo comissionado na Prefeitura Municipal e também por já ter sido alvo de investigação pela Câmara Municipal. Aduziu sucintamente a possível víndica política por parte do vereador e atual presidente da Câmara. Como tese de mérito, afirmou como tese mor que todos os atos praticados no mandato anterior do vereador em 2017 a 2020 não poderiam ser apreciados por essa legislatura, reiterando a inexistência da justa causa para o processamento desse pedido de cassação. Finalmente, pugnou o arquivamento da denúncia, não apresentou documentos, mas arrolou testemunhas e requereu o depoimento pessoal do denunciante. O denunciante foi ouvido em 21/5/2021, folha 675. Em 24/5/2021, o presidente dessa casa informou nesse auto o recebimento da decisão emitida pela juíza da 3ª Vara Civil da Comarca de Registro, a qual concedeu liminar em favor do denunciado, vereador Emerson, para suspender o andamento do presente processo administrativo,
até o julgamento do mandato de segurança, número 1001, 426-68, 2021-8-26-04-95, a qual foi prontamente atendido, suspendendo o andamento do processo. Folhas 684, 690. Cabe esclarecer nesta oportunidade que a tese apresentada pelo denunciado no mandato de segurança foi a mesma apresentada em sua defesa neste processo. Em 28 de nove de 2021, o assessor jurídico desta Casa, folha 712 724, informou que foi publicada a sentença do mandato de segurança, a qual cassou a liminar que havia sido concedida até e julgou improcedente o pedido autorizando a continuidade da instrução deste processo administrativo. As testemunhas e o denunciado foram ouvidos em 18 de 10 de 2021, folha 751, 753. Apesar do denunciado ter sido notificado para apresentar razões finais escritas em 25 de 10 de 2021, o mesmo deixou de fazê-lo em prazo legal. Este é o resumo de todo o processo administrativo. Relatório. Antes de adentrar no mérito da denúncia, o vereador Emerson apresentou preliminares que devem ser analisadas, apesar de não comportarem o acolhimento, ressalvando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, que será por apreciada no decorrer do relatório, por se confundir com o mérito. Não há que se falar em ausência de interesse jurídico do denunciante. Apesar do denunciante ocupar cargo comissionado na Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos, trata-se de denúncia formulada por cidadão, eleitor do município, conforme fez a prova através da cópia do seu título de eleitor, folha 594, e sendo certo que o mesmo se encontra apto para apresentar a referida denúncia. Artigo 40, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal assim prevê. Artigo 40. Atendidos os princípios alencados no artigo 38, o processo de cassação pela prática das infrações definidas no artigo 37 obedecerá a seguinte rito. Primeiro, a denúncia escrita contendo exposições dos fatos e a indicações das provas será digerida ao presidente da Câmara e poderá ser apresentada por qualquer cidadão, vereador local, partido político com representação na Câmara ou entidade legitimamente constituída há mais de um ano. O Decreto de Lei nº 201, de 1967, no seu artigo 500, inciso 1º, também entende da mesma forma, conforme a transcrição a seguir. Artigo 5º. O processo de cassação de mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e as indicações de provas. E se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia, que de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Cabe esclarecer ainda que, em matéria de interesse jurídico e legalidade da denúncia, a assessoria desta Casa de Lei se manifestou pelo prosseguimento, conforme o trecho que destaco, folha 602. Formalmente, o requerimento está apto para seguir em trâmite previsto no Decreto da Lei nº 201, de 1967, artigos 5º, 7º, inciso 1º, iniciando-se pela leitura do pedido na próxima sessão ordinária, notadamente para os vereadores decidam, pelo voto da maioria dos presentes, acerca do recebimento da respectiva denúncia, tudo conforme no inciso 2º do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201, de 1967. Deste modo, não há que se falar em qualquer impedimento em relação à qualificação do denunciante, uma vez que atentou para todos os requisitos descritos na legislação vigente, não conhecendo a preliminar de ausência de interesse político do denunciado. No tocante à alegação da víndica política, o denunciado vereador Emerson não apresentou qualquer documento ou se utilizou de
de prova testemunhal para validar uma única voz sobre o tema, e devido à ausência de qualquer materialidade sobre os fatos narrados, deixo de acolher também esta preliminar. Superadas as questões preliminares, resta a análise do mérito da denúncia. Senhor presidente, cumpriu a minha árdua responsabilidade de examinar todo o processo e elaborar o relatório conclusivo referente ao pedido de cassação de um nobre colega desta Casa do Povo. É evidente que a emissão desse relatório requer extrema responsabilidade, empenho e principalmente desapego às ideologias partidárias, desavenças políticas, devendo ser analisado de forma imparcial e comprometido com a fidelidade aos documentos e provas existentes no processo. Convencido dessa ideologia, passo a analisar o mérito da denúncia. Senhor presidente, a denúncia é grave e comporta acolhimento, uma vez que existem provas contundentes de que o denunciado, apesar da sua responsabilidade, deixou deliberadamente, sem qualquer motivação aplausível, e pior, aproveitou-se da função de presidente da Câmara Municipal em proveito próprio e de outros vereadores, de colocar em votação o relatório final. Podemos observar dos documentos apresentados pelo denunciante que a comissão processante número 3 de 2020 apresentou o relatório final em 15 de 10 de 2020, folhas 342, 350, com encaminhamento para o denunciado colocar em votação aos colegas já no dia 16 de 10 de 2020, folha 352. Segundo o artigo 5º do inciso 6º do Decreto de Lei nº 201, de 1967, compete exclusivamente ao presidente da Câmara a convocação da sessão para julgamento do relatório final, o que claramente não foi feito pelo denunciado, vereador Emerson. Importante destacar que a comissão concluiu os trabalhos muito antes do vencimento do prazo decadencial de 90 dias, previsto no artigo 5º do inciso 7 do Decreto de Lei nº 201, de 1967, que, conforme a certidão do servidor da Câmara, folhas 445, se encerraria no dia 5 de 11 de 2020, ou seja, com antecedência de 20 dias para o término do prazo, mais do que suficiente para inserir em pauta para votação. Quanto a essa afirmação, não há qualquer dúvida, considerando que o denunciado apresentou como prova a sua denúncia, cópia referente ao mandato de segurança, número 1001, 969, 08, 2020, 26, 0495, folhas 11, 593, que o relator dessa comissão processante ingressou contra o então presidente da Câmara e daqui o denunciado o vereador Emerson, para obrigá-lo a cumprir a lei, para colocar em votação o relatório final. Evidente que não é possível qualquer alegação de desconhecimento de prazos e de sua obrigação de colocar em votação por parte do denunciado, considerando as reiteradas decisões e manobras do denunciado, emanadas no mandato de segurança já citado, a notar pelas que deixo em destaque, com as observações cronológicas. A. Deferimento liminar, dia 27 de 10 de 2020, antes do vencimento do prazo decadencial. Assim defiro a liminar pretendida para a fim de determinar a autoridade dita coatora, que convoca a sessão para julgamento do processo administrativo número 07, de 2020, antes do vencimento do prazo decadencial, de 90 dias, o que, segundo o impetrante, ocorrerá no dia 5 de 11 de 2020, folhas 370. D. Pedido do denunciado para reconsideração da liminar, já citada em 29 de 10 de 2020, folhas 374 a 376, antes do vencimento do prazo decadencial, o que demonstra que o denunciado tinha pleno conhecimento que deveria colocar em votação, antes do vencimento do prazo decadencial. C. Indeferimento do pedido do denunciado de reconsiderar a liminar em 29 de 10 de 2021, antes do prazo do decadencial. D. Decisão judicial após as informações do descumprimento da ordem judicial após o vencimento do prazo decadencial, na qual destaco alguns pontos de extrema importância
e principalmente por se tratar da consideração de um juiz de direito. O impetrante informa o descumprimento da forma judicial pela autoridade dita coatora, já tendo-se ultimado o prazo fixado na data de ontem, dia 5/11/2020. Não houve apresentação de qualquer justificativa ou informações pelo impetrado, que se limitou à juntada do mérito pedido de reconsideração das folhas, a folhas 362 a 364, o qual restou indeferido. Não consta igualmente a interposição de recursos logo. Determina a derradeira intimação pessoal do impetrado para que coloque em votação o processo administrativo número 07 de 2020, na próxima terça-feira, sessão ordinária do dia 10/11, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$10.000, a recair sobre o seu patrimônio pessoal, eis que em devida imposição das atraentes em prejuízos ao cofre públicos. Saliento que, inatendida essa derradeira determinação, outra alternativa não restará, senão adotar medidas ainda mais severas, visando o cumprimento da ordem judicial. Cumpra-se através do oficial de justiça plantonista e como negligência de juízo, dada a relevância da matéria ora apreciada. C. E. A sentença de mandato de segurança determinada pelo denunciado colocasse em votação o relatório. Ante todo exposto, conceda a segurança e confirma liminar, consolidando a determinação para que a autoridade coatora, enquanto ocupar o cargo em questão, porquanto já na iminência do término da legislatura, convoque sessão para votação e julgamento do processo administrativo número 07 de 2020, elevando-se nesta ocasião o valor da multa diária para R$20.000, a recair sobre o seu patrimônio pessoal, eis que em devida imposição em prejuízo dos cofres públicos, sem prejuízo daquela anteriormente imposta, julgando extinto o processo com resolução do mérito, no termo do artigo 487, inciso 1º, do Código do Processo Civil. Faz constar que é inviável o acolhimento do pleito último do impetente, de afastamento do impetrado do cargo de presidente da Câmara Municipal, porquanto tal qual não integra o pedido deduzido, de sorte que não pode se dar por meio reflexo e incidental, nessa simples seara de um mandato de segurança. Ademais, a conduta supostamente improba ou deliciosa, que frise-se não compõe objeto dessa ação mandamental, de rito abreviado, ou seja, não assegura ao demanda a prova plena contraditório, em ampla defesa, deverá ser questionada em âmbito próprio, dada a manifestação de não intervenção do Ministério Público. Nesse feito, remetam-se-lhe cópias para o entender do direito. É relevantíssimo destacar aqui que, além do denunciado não ter colocado em votação o relatório, porque não quis, também desobedeceu diretamente à ordem judicial. Qualquer cidadão sabe que uma ordem judicial deve ser cumprida e cabe o denunciado como autoridade legislativa municipal e principalmente por ser representante do povo, dar exemplo e seguir determinações judiciais. Esta conduta, além de ser repugnante, caracteriza conduta improba, para que, bem destacado pelo juiz de direito na sentença do mandato de segurança, a qual destaco mais uma vez. Ademais, a conduta supostamente improba ou desidiosa, que frise-se não compõe o objeto dessa ação mandamental, de rito abreviado, ou seja, não assegura ao demanda da prova, plena do contraditório e ampla defesa, deverá ser questionada em âmbito próprio. Esta é a via própria para se apurar a improbidade administrativa do denunciado, e restou configurado como juiz de direito já havia apontado. Importante destacar ainda que pude notar que as razões que levaram o denunciado não colocar em votação o relatório final foram estritamente mesquinhas e pessoais, uma vez que todos os envolvidos naquela denúncia estavam concorrendo à reeleição e claramente o denunciado temia ver a sua campanha prejudicada pelo risco de votação favorável ao relatório de cassação e dos seus direitos políticos.
conforme se observado no texto do pedido de reconsideração no mandato de segurança, folha 375, considerando ainda que todos são candidatos à reeleição e o fato já circula nas redes sociais. Restou claro que o denunciado usou do cargo para retardar deliberadamente a votação, principalmente quando se observava a determinação e expedição de ofícios para a convocação de suplente no dia 23 de 10 de 2020, através dos ofícios número 182, 183, 184, 185, 186, folhas 482 a 486, para a sessão a ser realizada no dia 10 de 11 de 2020. Reteve os mesmos e, imediatamente após, com a única intenção de retardar o andamento do processo, oficiou ao cartório eleitoral, folhas 538, com o desprezível pretexto de não saber da relação de suplentes e resultado da votação. Todos esses fatos e prova conduzem à prática de conduta improba, indecorosa e delituosa. Pois bem, para a configuração de improbidade administrativa do agente, deve-se observar se a conduta por ele praticada encontra-se proibição no ordenamento jurídico e que é o caso do denunciado. Sendo obrigação do presidente da Câmara Municipal colocar em votação o relatório final da comissão processante, artigo 5º, inciso 5º do Decreto de Lei número 201 de 1967. A este recusou-se por motivos pessoais. Esta já configura como a primeira violação. Desdobrando-se da recusa em colocar em votação, também por desobedecer a ordem judicial direta, o denunciado agiu em conformidade com as condutas descritas nos seguintes artigos do Código Penal. Artigo 317, corrupção passiva, por ter recebido de forma direta, em razão da sua função, vantagem indevida de não ser submetida à votação por seus pares. Artigo 319, prevaricação, por deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição extrema de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Artigo 330, desobediência, pois desobedecer a ordem legal de funcionário público por decisão judicial. A nossa lei orgânica municipal, aliás, lei pela qual o denunciado prometeu cumprir quando tomou posse do seu cargo político, define no artigo 37, inciso 2º e 3º, que são infrações política administrativa, a utilização do mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade administrativa e proceder de modo incompatível com a ética e o decoro parlamentar. Em relação ao decoro parlamentar, temos que o denunciado violou diretamente o que dispõe no artigo 5º da Resolução número 2 de 2011, o que institui o Código e Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Sete Barras. Finalmente, a lei que regulamenta os atos de improbidade administrativa define que a prática do ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, a praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diversos daqueles previstos na regra de competência e retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício, conforme o artigo 11, inciso 1º e 2º, da Lei 8.429 de 1992. Caracterizada, então, a conduta de improbidade administrativa, resta discutir a possibilidade jurídica do pedido para processar o denunciado por atos praticados na legislatura passada. É evidente que se pode investigar a conduta do agente político por atos praticados no mandato anterior, até porque o princípio da unidade da legislatura não possui caráter absoluto, e por esta razão não há se falar, repito, de impossibilidade de apreciação por esta Casa Legislativa, a análise do procedimento administrativo e da sua competência, com a finalidade de apurar práticas aleatórias no decoro parlamentar,
ainda que praticado durante a legislatura antecedente. Sendo assim, não fosse, o princípio da unidade legislativa serviria de verdadeiro escudo pelo denunciado, que seria beneficiado pelo impedimento de se investigar fatos atentatórios ao decoro parlamentar, praticado em legislatura anterior, o que ofenderia a dignidade institucional do mandato eletivo e também a própria honorabilidade do Poder Legislativo Municipal. Quanto a esse tema, para não tornar esse relatório mais extenso, adoto como fundamento para a possibilidade de julgamento a brilhante sentença, folha 714 a 724, do mandato de segurança que o denunciado impetrou para arquivar este processo, sobre a referida tese, a qual denegou a segurança e revogou a liminar de suspensão do andamento desse procedimento administrativo. Cumpre ainda a mim verificar se essa investigação excedeu o prazo de 90 dias para a sua conclusão, definido no Decreto-Lei nº 201, de 1967. E a resposta para esse argumento é não. Segundo o artigo 5º, inciso 7º, do Decreto-Lei já citado, o prazo tem início quando o denunciado for notificado. Fato que esse ocorreu no dia 16 de 6 de 2021, durante o curso do processo que ocorreram diversas interrupções do prazo, principalmente em decorrência da pandemia Covid-19 e pela concessão da liminar em mandato de segurança. Desta forma, o prazo decadencial está configurado na seguinte forma. Início, 16 de 3 de 2021. Suspensão, dia 19 de 3 de 2021. Dias, 3 dias. Ato da mesa, número 5, de 19 de 3 de 2021. É o fundamento. Início, dia 1º de 4 de 2021. Suspensão, dia 12 de 4 de 2021. Dias, 11 dias. Ato da mesa, número 7, de dia 12 de 4 de 2021 e 8 de 22 de 4 de 2021. Início, dia 10 de 5 de 2021. Suspensão, dia 21 de 5 de 2021. Dias, 11 dias. Liminar em mandato de segurança. Início, dia 28 de 9 de 2021. Suspensão, dia 9 de 11 de 2021. Dias, 42 dias. Total de dias, 67 dias. Assim, há prazo suficiente para a conclusão e votação do presente processo administrativo. Responsabilidade. De todo modo exposto, sou da opinião que o denunciado Emerson Ramos de Moraes, vereador municipal, agiu dolosamente para não cumprir a sua obrigação legal em colocar em votação o relatório final do processo administrativo que postulava a cassação do seu mandato e de outros 4 vereadores, de forma dolosa e consciente, desconsiderando recomendações dos servidores da Casa de Leis e, principalmente, desacatando a ordem judicial direta, configurando, assim, o seu uso de cargo político e de presidente da Casa Legislativa Municipal para atingir objetivos pessoais, escusos e eleitoreiros, que não aguardam qualquer relação com o decoro parlamentar e com a probidade administrativa. Conclusões. Definida a situação do denunciado, concluo que o vereador Emerson Ramos de Moraes violou, no decorrer da sua conduta, os seguintes dispositivos legais, no artigo 5º, inciso 5º, do Decreto de Lei nº 201, de 1967, artigo 37, inciso 2º e 3º, da Lei Orgânica Municipal, artigo 5º, Resolução nº 02, de 2011, Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Sete Barras, artigo 317, 319 e 330. Todos os Códigos Penais, artigos 11, inciso 2º e 3º, da Lei número 8.429, de 1992. Este é o relatório. Felipe Gonçalves da Silva, relator. Considerando o requerimento atende disposto no artigo 5º da Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967,
O vereador poderá se manifestar verbalmente pelo prazo máximo de 15 minutos. O vereador Emerson quer usar seus 15 minutos? Pode. Só antes de assumir, vereador, pode tomar posse aqui. O denunciado também, ou seu procurador, terá o prazo de 2 horas para produzir defesa oral. Não sei se o advogado de Vossa Excelência está presente, mas fica aberto também para que o advogado possa fazer a defesa, caso esteja presente. Com a palavra, vereador Emerson. Boa noite a todos. Acho que todos me conhecem, entendeu? Não vou pegar pelo mérito do que foi lido aqui, mas é uma coisa que pesa, principalmente para a minha pessoa, é corrupção, quando fala aqui. Uma coisa que eu sempre combati, uma coisa que sempre vou combater, e é uma coisa de quem me conhece, entendeu? Acho que o bom de morar numa cidade pequena que nem Sete Barras, que todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. Sabe que eu nunca sou capaz de pegar uma agulha de ninguém. Então, é lamentável estar nesse processo, entendeu? Essa palavra corrupção. Jamais. Entrei na política pelo um fato que aconteceu com um filho meu, na saúde, que eu vi que para mim ter voz, eu tinha que estar aqui dentro. Porque não pude ter voz quando estava aí fora. Eu tinha que estar na política para ter voz. Esse foi um dos motivos que eu entrei na política, entendeu? E nunca gostei de política e veio acontecer esse fato com um filho meu e eu tive que entrar na política para me poder ter voz, para que não venha acontecer com outros pais, outras mães venham sofrer assim como minha família sofreu. E fui graciado, fui eleito com 222 votos e fiz um mandato aí, graças a Deus, todo mundo viu, um mandato exemplar que está aí, que fui reeleito com 280 votos, aumentando essa minha votação. Então, não estou no mérito aqui de ficar julgando ou falando isso e aquilo. Acho que os vereadores estão aqui, cada um tem a sua votação, já acho, creio eu, na sua cabeça o seu voto. Então não vai ser 15 minutos que vai mudar a cabeça de vereadores aqui dentro. Só que eu falo para a população setibarrense que é assim, independente do que acontecer aqui hoje, se vier me caçar ou não caçar, vou continuar brigando por Sete Barras, porque eu amo essa cidade, entendeu? Aqui, essa cidade me deu 4 filhos maravilhosos, uma esposa e mais um enteado. Aqui minha mãe me criou, aqui foi criado meus irmãos, aqui minha família mora, e não tem por que eu virar as costas por um ato que, se vier acontecer aqui na Câmara Municipal. Jamais. Deus de já também perdoa a pessoa que fez essa denúncia, uma pessoa que tem uma história de vida ao meu lado, entendeu? Ele sabe muito bem disso, não tem por que eu ter raiva, porque é uma coisa que eu não guardo, assim como de várias pessoas que na política aí passaram. Então, gente, o que eu quero dizer é que o que me pesa é isso, corrupção. Quando fala corrupção, vem na mente que eu roubei, que eu fiz isso, fiz aquilo e jamais. Não é da minha pessoa, entendeu? Então aqui querendo ou não, a política, né, é assim, a gente tem que simplesmente acatar, se não acatar, recorre, entendeu? Não vou recorrer porque eu não vou tirar dos meus filhos para poder, entendeu, recorrer a isso aqui. Jamais. Caso acontecer, beleza. Quis assim, que Deus abençoe cada um. E, população de Sete Barras, que eu posso falar para vocês o que vier acontecer aqui, vou continuar brigando sim pelo município, porque eu amo esse município, eu gosto daqui, entendeu? É aqui que eu quero morar, é aqui que quero viver, é aqui que quero morrer. Então, jamais vou deixar de desistir desse município, jamais eu vou deixar de lutar por esse município. Então, a política é desse jeito mesmo, entendeu? Demorei para acordar, demorei para ver que tinha essa parte da política, mas fazer o quê? Paciência, entendeu? E Deus já falo, entendeu? Não tenho raiva do denunciante, jamais. Essa pessoa tem uma história de vida com a minha pessoa, que um dia ainda nós vamos sentar e conversar e vamos dar risada de tudo isso aqui, porque é uma pessoa que eu amo. Então, vereadores,
O que eu posso dizer para vocês é, vote com a sua consciência, vote no que vocês acham que é certo, vote no que vocês acham que vão fazer corretamente e certo. E do mais, obrigado a todos e, que nem eu falo, independente do que acontecer aqui, eu amo 7 Barras, vou continuar lutando por 7 Barras, entendeu? Às vezes a gente não precisa de um cargo político para poder estar brigando pelo município. Então, vou continuar. Querendo ficar, quero. Se não ficar, amém. Então, Deus já aviso, pessoal, o que pega corrupção, não pratiquei corrupção, não fiz corrupção, não sou corrupto. Não sou. Isso daí não preciso provar para ninguém, porque quem me conhece sabe muito bem. Entendeu? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu quero ser orgulho para o meu filho. Jamais meu filho virar para mim e falar, pai, você é corrupto. Isso não. Então, eu não aceito colocar no relatório que eu sou corrupto, porque eu não sou. Então, obrigado a todos, uma boa noite. Continua o uso da palavra. Não havendo inscritos, quero aqui só explicar uma questão, não só do relatório, mas do processo. É um processo que houve, processo não, uma questão que houve na legislatura anterior, no qual o vereador relator, né, desta comissão processante, colocou que pontuou vários tópicos e tinha uma ação judicial, no qual a mesa, não só o antecessor, quem está sendo julgado aqui, mas a mesa diretora, com mais um vereador, usaram do cargo, usaram da presidência, para se manter nessa questão e não colocando esse processo de processo, essa comissão processante, né, esse processo para votação, para apreciação do plenário. Usaram disso e teve decisão judicial para que colocasse no plenário para apreciação, teve mandado de segurança, essa ordem judicial veio para a Câmara para que coloque com multas diárias, inclusive de 10 mil, no qual se fechou até 31 de dezembro de 2020, no valor de 400 mil, na pessoa do vereador, no caso Emerson, mas não fez sozinho, fez com a mesa diretora anterior, só que não foram eleitos. E foi aberta uma outra denúncia, que quiseram usar que não pode julgar. O próprio vereador aqui acusado, ele entrou com um mandato de segurança, falando que não poderia ser julgado o que ele cometeu de erro, de irregularidade para trás, né, nos anos anteriores. E o juiz deu que não há impedimento nenhum de continuar com esse processo. Perante a justiça está tudo correto, não há irregularidades nenhumas. Foi entrado um mandado de segurança contra o presidente da Câmara, o presidente da comissão, né, eu recorri, ganhamos essa ação, no qual está apta a seguir. A comissão teve as suspensões devido ao Covid, né, com os lockdowns, foi relatado pelo vereador relator aqui, e está tudo apto. A decisão judicial que está tudo... E a questão do voto hoje é uma questão que cada um vota do jeito que quer, mas quero deixar claro aqui do meu voto, que eu sei o que aconteceu na legislatura anterior pela mesa diretora, por todos os vereadores que usaram do cargo para se beneficiar, né? O vereador pediu para não falar aquela palavra, mas se beneficiou, então teve esse erro, respeitando a pessoa. Teve esse erro, a justiça concordou que houve o erro, determinou que pautasse para a votação e caiu para mim isso aí. E colocamos para votar, está aí hoje, o relatório foi favorável à cassação do mandato do vereador, à justiça também. Eu tenho a minha convicção no meu voto, foi falado, conversado comigo
Eu já tenho a minha decisão, respeito o voto de cada um, né, que falam que fico falando para a rua, mas eu tenho a minha opinião. A minha opinião já está decidida e está tudo corretamente, não há erro de Câmara, de vereadores, de servidores, não há nada de irregular, está tudo apto a seguir e fica a critério de cada vereador se houve corrupção ou não houve. E fica a critério dos nobres colegas para que aprecie e dê o seu voto. Tá? Bom, passamos para a votação. Como voto, vereador Aguinaldo. Contra. Como voto, vereador André. Contra. Como voto, vereador Ezelino. Senhor presidente, nobres vereadores, só para deixar bem claro o meu voto, ouvindo o parecer da comissão, que optou pela cassação do nobre vereador, e o parecer do assessor jurídico desta casa, que está aqui para trabalhar por esta casa, que diz: o requerimento está apto para seguir o trâmite legal, que deverá ser base legal desse procedimento. Então eu acompanho o relatório da comissão e o assessor jurídico. Sou favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador José Gabriel. Favorável. Como voto, vereador Lelis França Júnior. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Contra. Como voto, vereador William. Favorável. Antes de dar o meu voto, aqui quero falar no meu 1 minuto, que como o vereador Zelino falou, está tudo apto, antecedeu, respeitando a pessoa, como eu sei o que é passar, essa questão de ficar ofendendo as pessoas. Eu acabei de falar com os vereadores, falei com todos aqui o que eu passei nessa Câmara aqui, no qual fui ofendido, no qual fui até ameaçado quando eu ia falar, e não tinha esse respeito comigo, principalmente pela mesa diretora. Respeito a pessoa, mas infelizmente hoje meu voto vai ser favorável. Não quero que isso aqui venha a levar a questões pessoal, mas olhando juridicamente e tecnicamente, houve o erro e meu voto é favorável. Aprovado por 6 votos. O referido julgamento será oficiado conforme requerido. Explicação pessoal. Conforme dispõe o artigo 203 da Câmara Interna de Sete Barras, deixo a tribuna para os vereadores que queiram fazer uso nesse momento da explicação pessoal pelo prazo de 15 minutos. Lembro aos vereadores que na explicação pessoal só poderão falar sobre o assunto projetos de leis que foram votados na ordem do dia. Não havendo escrito, nada mais havendo a tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.